Olá, gente, esse é o Multitudo e hoje nós vamos receber o professor Vinícius, que dá aula na UFPR e também é professor visitante aqui na FFLeste. Ele vai dar um curso de Teoria das Ciências Humanas agora no segundo semestre de 2024. E, além disso, ele publicou alguns livros, como A Paixão da Igualdade e Filosofia, Temas e Percursos, que é um livro didático. E, além disso, ele é pesquisador da CNPq. Boa tarde, bom dia, boa noite, professor Vinícius. Boa tarde, bom dia, Bem-vindo. boa noite. Multi bom, né? Múltiplos oi. E eu sou o Abel. Ioná. E eu sou o Zé Marcelo. Zé Marcelo. Inicialmente, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar sobre um pouco a história da filosofia no Brasil no século XX, né? Os seus antecedentes, como que se desenrolou. Também tem muito a ver com o curso que você vai dar agora no próximo semestre. Então, assim, em termos bem abrangentes, já havia pesquisa filosófica no Brasil antes do século XX. Uma coisa está ligada aos jesuítas que vieram para cá na época da colonização. Depois tem também o famoso grupo do Recife, né, com Tobias Barreto, depois Silvio Romero. A característica do século XX, a mais marcante, no meu entendimento, é que a filosofia se torna um saber universitário, né, uma disciplina, uma cadeira da universidade, assim como as outras ciências humanas, não é só a filosofia, né? Há uma cidadania universitária para os saberes ligados ao conhecimento do homem, à investigação da cultura, e essa me parece a característica principal da filosofia no curso do século XX, no Brasil em especial, né? Que é um pouco peculiar o processo brasileiro. E como foi essa especialização em São Paulo? Como que a filosofia se institucionalizou aqui em São Paulo mesmo? Então, aí é interessante esse processo, porque a criação da USP tem um papel fundamental, né? Por quê? Porque se a gente pegar, é interessante pensar isso, né? Se pegar a Semana de 22, né, um dos seus protagonistas, o Mário de Andrade, ele já tinha uma grande preocupação em conhecer o Brasil, né, em descentralizar-se, como ele dizia, né? Ele entendeu o modernismo como uma pesquisa formal que buscava também um conhecimento do que seria o Brasil, do que seria essa nação, né? Macunaíma é um pouco essa ideia, né? Então, para o Mário de Andrade, o modernismo teve também um caráter de abrasileiramento, né? De conhecimento da realidade brasileira, né? Ele tinha muito interesse, inclusive, em etnografia, né? Ele teve um papel importante quando Lévi-Strauss e a sua então esposa Dina Dreyfus vieram. O Lévi-Strauss veio para a missão francesa, né, já no quadro da Constituição da USP, e o Mário de Andrade teve um papel importante. Ele era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, na organização de um curso livre. Isso é interessante, porque foi fora da universidade, mas de um curso livre de etnografia. Ele fundou, junto com a Dina Dreyfus, a Sociedade de Etnografia e Folclore. A gente está aí falando de 1936, a USP de 34, né? Logo em seguida, assim. E, ao mesmo tempo, o Mário tinha muita consciência da singularidade que esses saberes, que as ciências humanas, por assim dizer, né? Acho que não se falava isso na época, mas era, enfim, esse domínio que hoje em dia a gente entende, classifica como o das ciências humanas, a especificidade que isso ia ganhando com a sua entrada na universidade, com a sua cidadania acadêmica, né? E no caso das ciências humanas em especial, não apenas das ciências humanas, mas das ciências humanas, esse processo de criação da USP foi muito importante. Por quê? Porque vocês sabem, né, a USP foi criada em 1934, agrupando institutos já existentes, né, o Direito, que havia sido fundado em 1827, a Politécnica, a Faculdade de Farmácia, Exalc, né? Mas foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa não existia, né? E nesta criação houve uma decisão muito importante de trazer professores estrangeiros, né? Vieram sobretudo italianos, alemães e franceses, né? E isso fez com que
A criação da universidade, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde foi aberto o curso de Filosofia e também depois Sociologia e todos esses, essa criação fosse marcada por uma ruptura com aquilo que se fazia antes no Brasil, em termos de, enfim, de estudos de cultura nacional, de estudos de ciências humanas, de ciências sociais, se vocês quiserem, né? E essa ruptura foi justamente o quê? Uma aposta na ideia de que ciências sociais são ciência, quer dizer, a ideia de que é preciso aprender certas técnicas de pesquisa, fazer pesquisa empírica, né? Então, bom, para vocês fazerem ideia, esses professores usavam avental branco, né? Caramba. Uma coisa que até o Florestan Fernandes seguiu adiante, quer dizer, essa ideia de que se trata mesmo de um cientista, né? E o Mário, falava um pouco para vocês do Mário de Andrade, né? O Mário percebeu essa diferença. Ele falou, bom, o que eu faço não é isso, mas ele também tinha uma relação de alguma cumplicidade, afinal de contas, com as pessoas que vieram na missão estrangeira, na missão francesa em especial, mas também, enfim, com aqueles da universidade, tanto que ele se insistiu, a certa altura, o André Dreyfus, que foi diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, insistiu para que ele prestasse o concurso para a cátedra de, vejam só, literatura brasileira, né? E ele recusou. Ele falou, não, eu sou um autodidata. Como quem diz, eu não sou um universitário, um acadêmico. Né? E é mais uma coisa muito interessante também, um outro episódio que o Antônio Cândido conta. Vocês sabem, Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários que tivemos, né, que fez a formação em São Paulo também, depois se tornou professor catedrático, enfim. Ele conta, e era ligado ao Mário de Andrade, ele foi um dos promotores do grupo Clima, né, Gilda de Mello e Souza, Sérgio Millier, Décio de Almeida Prado, eram intelectuais muito ligados a uma certa tradição ensaística. O Antônio Cândido também tinha um pé na universidade. E, a certa altura, o Antônio Cândido pensa em prestar um concurso e toma conselhos com o Mário de Andrade, que diz a ele o seguinte, veja, você vai fazer um concurso convencional. Quem conta isso é o próprio Antônio Cândido. Então, nada de modernismo. Né? E ele sugere alguns temas que ele poderia desenvolver na aula. Então, assim, o parnasianismo, o romance do século XIX, o romance rural e o romance urbano no século XIX, porque a banca vai ser convencional. Né? O concurso é convencional. Então, isso mostra que o Mário tinha muita consciência do processo que ele estava assistindo, né? E que foi progressivamente se acentuando até que nós chegamos um pouco nos anos 60, né, em que você já tem, aí sim, essa ideia da filosofia e das ciências humanas, de modo geral, como saberes especializados. Se a gente pensar nesses grandes pensadores do Brasil dos anos 30 e 40, aí, pensando aí na tríade, né, tão célebre, né, o Gilberto Freire, Casagrande Senzala, de 33, o Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, de 36, e a Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, de 42. São explicações, grandes interpretações do Brasil, mas que ainda não trazem o tipo de apuro técnico, de arquivo, né, que a gente vai encontrar logo adiante, por exemplo, na tese, muito conhecida também, do Fernando Novaes, que é da geração seguinte. Então, o Fernando Novaes participou do grupo do célebre Seminário Marx, entre 58 e 62, já na Maria Antônia, né, que era um seminário interdisciplinar. Na tese do Fernando Novaes, né, o Brasil e Portugal no antigo sistema colonial, foi publicada nos anos 70, a gente vê que tem 43 gráficos no final, né, tem 43 mapas, enfim, tem um tipo de trabalho técnico, de pesquisa empírica, de consulta de arquivo, que não tinha antes. Né? E o Fernando Novaes escreve para os seus pares. Essa é uma diferença também, muda o público. Se a gente pensar em formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, que foi publicada em 59, portanto é um pouco anterior ao Novaes, ainda é um livro que é escrito para um público não universitário, não especialista, né? E, curiosamente, é um livro que é adotado em
todos os cursos de letras Brasil afora, quer dizer, se tornou um pouco canônico. Mas é um livro que tem esses dois, tem um pé em cada coisa, numa tradição ensaística que ainda sobrevivia, e já é também um livro muito de um conhecedor, por assim dizer, especialista, né? Então, esse é o processo que eu acho que a gente consegue discernir na longa duração, né? Pensando do modernismo de 22, fundação da USP 34, 2 projetos da elite paulistana, é importante registrar isso, né? E os seus desdobramentos, né? Aí esse processo chega nos anos 60 de alguma maneira já consolidado na figura não só do Fernando Novaes, mas pensar na sociologia o Florestan, depois os seus assistentes, né? Fernando Henrique, Ottaviani, e na filosofia uma geração de professores muito ligados a uma, como dizia o Bento Prado Júnior, a uma tecnologia de abordagem do texto, né, que requer também um trabalho especializado, enfim, mudou a natureza, claro, a natureza do discurso filosófico muda com isso, né? Claro. E mesmo o público, né? Você já está tendo um público técnico especializado, não mais um público mais amplo, né? Se teria como... Qual seria tanto a contribuição, quanto também se esse processo de especialização também ocorreu em outras regiões, né? Porque a gente está falando bastante de São Paulo, mas... teria também algum paralelo disso em outras regiões? Como é que isso se deu também em outros locais, assim? Se pudesse falar um pouquinho. Sim. Assim. Então, vamos pensar, essa pergunta é interessante, mas ela acho que pode um pouco ser beneficiada por uma retrospecção. Quer dizer, a partir de hoje, o que a gente vê é uma generalização, houve uma certa universalização desse padrão universitário, né? As agências de fomento privilegiam um tipo de trabalho que tem um perfil que foi definido por essa especialização, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, hoje em dia, mais ou menos as coisas estão ficando parecidas. Umas já são muito parecidas. Um grande padrão. É um padrão universitário, né? Agora, é importante, quando a gente pensa na história, atentar que esse não foi um processo homogêneo, né? E São Paulo teve na dianteira, me parece, porque pensar numa coisa bem concreta, que acho que ajuda, e não diz respeito apenas à filosofia, diz respeito enfim, aos saberes universitários, né, e às disciplinas de modo geral. A FAPESP foi criada em 1961. O projeto da FAPESP é de 1947. Foi apresentado à Assembleia Legislativa pelo Caio Prado Júnior, que era representante, era deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, né? Demorou muito para sair, mas quando saiu, não foi por causa da filosofia, nem por causa da história, né? Foi porque a elite paulistana, enfim, de certo modo, enfim, a elite paulista, não era a única, mas enfim, em especial, pensava em desenvolvimento tecnológico, né? Produção de políticas públicas, e para isso precisava de quadros formados tecnicamente, né? Então a FAPESP é de 61, a URGS, quer dizer, o Rio Grande do Sul tem a sua instituição de pesquisa em 65, 66, é relativamente precoce. Mas a do Rio, que é a FAPERJ, é dos anos 80, para vocês fazerem ideia, né? Aí depois, sei lá, no Paraná, a Fundação Naucária, de 2000 apenas. Na Bahia, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia é de 2001. Então, esse foi um processo que teve várias temporalidades, por assim dizer, né? E aí isso está ligado às características locais, eu acho, né? Da universidade, inclusive, né? Então, a gente ganha muito comparando os casos, né? Então, se a gente pensar, tem um filme muito interessante que é baseado num livro do Antônio Risério, esse grande ensaísta da Bahia, né? E ele escreveu um livro chamado A Avant-Garde na Bahia. Acho que é esse o nome do livro. O nome do filme é A Última Vanguarda, que foi feito pelo Peu Lima e é de 2022, é um filme relativamente recente. E esse filme reconstrói um pouco o que era a Salvador, em especial Salvador, entre 58 e 60 e poucos, né? Década de 50, basicamente, até 60 e poucos, né? E havia, o que ele conta, que é interessante para o que a gente está discutindo aqui. Houve um reitor, o Júlio Medalha, que é um grande maestro, que
de São Paulo, mas que esteve muito tempo em Salvador também, ele se reportava a esse grande reitor, o Edgar de Santos, como o nosso Papa Júlio II, né? Porque de fato, Edgar Santos, ele resolveu fazer da universidade uma espécie de polo de produção de cultura, de experimentalismo. Então, por exemplo, a Lina Bobardi teve nesse período, na década de 50, não foi exatamente a convite da universidade, ela foi indicada para para fundar e assumir a direção do Museu de Arte Moderna da Bahia, né? E ela fez um trabalho magnífico lá, mas ela logo se aproximou desse núcleo da universidade, né? Que contava, foi fundada a escola de dança, foi a primeira faculdade de dança da América Latina, se não me engano, né? Havia também a escola de teatro, que foi muito importante. Na Bahia formou grandes dramaturgos e já se ensinava Brecht, enfim, toda a vanguarda, por assim dizer, dramatúrgica e teatral passou a ser familiar àquelas pessoas, né? O Kohreuter, que foi professor do Tom Jobim, né, ele foi levado também para lá por esse reitor para fundar uma escola de música, tinha cursos livres de música, né? E é muito importante ressaltar, para o ponto que a gente está discutindo aqui, que a preocupação desse reitor, e o Antônio Risério diz isso com todas as letras no filme, era que a coisa não estivesse na universidade, mas na cidade, né? Então, vejam, ali nos anos 60, vamos pensar um pouco o que estava acontecendo em São Paulo nessa época, né? Vocês certamente conhecem o livro do Paulo Arantes, um departamento francês do ultramar. Sim. O Paulo comenta muito como foi a formação da cultura filosófica na USP nos anos 60. Ele entrou, acho que em 65, se não me engano, mas, enfim, o que a gente assiste nos anos 60, e esse é um pouco o tema do depoimento, do ensaio, do estudo que ele faz, né, é que já nos anos 60, na filosofia da USP, havia toda essa preocupação do texto, de afastar as vivências, de se separar, por assim dizer, da vida propriamente dita, de construir uma espécie de muro, né, entre a sala de aula e aquilo que acontecia lá fora. Não é que, veja, os estudantes fossem alienados. O movimento estudantil foi muito importante, inclusive em São Paulo, nos anos 60. Mas, como já dizia o Medeiros antes disso, né, no final da década de 40, nos anos 50, um grande sociólogo que foi da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois foi para o Maria Antônia, depois veio para o Butantã, ele dizia, não, a política ficava fora da sala de aula. A sala de aula era o santuário do saber. Então havia essa divisão. Pois bem, se a gente voltar agora para a Bahia, ali, essa experiência que o livro do Risério refaz, né, procura recontar essa história. O Caetano Veloso aparece dizendo que chegou de Santo Amaro da Purificação e viu aquilo tudo, e ele diz, não haveria tropicalismo sem aquela experiência, que não era intra-universitária, mas estava expandida para a cidade. Cidade no sentido de polis, cidade no sentido político, mas também no sentido do tecido urbano, quer dizer, você tinha aparelhos da universidade fora do campus, e as pessoas também iam muito para o campus. Então você tem uma ideia de um experimentalismo que também, aí é uma questão um pouco controversa, mas eu acho que poderíamos pelo menos pensar nisso, também produz conhecimento. Claro, com certeza. Claro. O que me intriga é essa profissionalização da filosofia no Brasil e como cria-se, né, essa distinção entre a universidade e a cidade. A gente não consegue, acho que, integrar a universidade dentro do tecido social da cidade. Então, eu acho que há uma integração, mas ela é muito peculiar. A integração em que sentido? Isso eu posso dizer quando você sai de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, me formei aqui na USP, enfim, mas dou aula, estou na Federal do Paraná há muito tempo. Eu acho que essa integração entre a universidade e a cidade, ela existe de uma maneira mais mediada. Então, por que eu digo isso? Porque quando eu saí de São Paulo, eu me dei conta de que a universidade, a USP, forneceu, pelo menos até a minha geração, mas imagino que isso permaneça acontecendo, muitos quadros para os jornais,
para os produtores culturais, para os críticos de arte. E isso é, de alguma maneira, para a política, né? Basta pensar como foi importante, mesmo no caso, vamos voltar um pouco ali, né, no departamento de filosofia, pensar na filosofia em especial. Bom, a contribuição que a Marilena Chaui e outros intelectuais, né, Éder Sader e tantos outros, né, deram à fundação do PT não foi pequena, do ponto de vista. Eles participaram disso, pelo menos, né? Claro que a gente também não deve exagerar, mas eles participaram desse processo, né? Depois também, todo o projeto do PSDB, né, quando tomou o poder, tinha também um pé na universidade, né? Então, há uma formação de quadros que não é só da cidade, inclusive, foi uma coisa até que ganhou, tem uma coisa bem paulista, né? Ganhou áreas nacionais, né? Então, mas eu acho que você tem razão no seguinte, é um tipo de relação entre universidade e cidade peculiar, né? Que já envolve muitas mediações. Né? Por isso também certas rixas, às vezes, entre o jornalista que foi uspiano e que escreve falando um pouco mal da USP, mas que ao mesmo tempo não quer que caia, que tirem o orçamento da FAPESP, porque ele se formou ali, ele quer defender aquilo até o fim. Enfim, você tem todo um conjunto aí de relações e posições que acho que são fruto dessa mediação, que é muito diferente de quando você tem um contato mais corpo a corpo com o que está acontecendo na cidade, que a gente vê em várias universidades, não vou dizer menos consolidadas, porque essa palavra já embute um valor, um prejuízo, mas enfim, universidades que têm características, inclusive em relação à sua inserção na cidade, diferente, né? Em que as pessoas da cidade, as pessoas que fazem cultura popular, inclusive, ocupam mais os espaços da universidade, né? Eu não sei até que ponto isso acontece muito na Universidade de São Paulo. Eu sei que no Nordeste, por exemplo, isso acontece de uma maneira muito significativa, né? Bom, já que falamos do tema da cidade, aí, saindo um pouco do foco que a gente estava aqui, eu gostaria de perguntar ao Vinícius falar um pouco sobre o filme do Hugo Giorgetti, né? Uma Outra Cidade. E por que pensei exatamente nisso? A figura da cidade, vamos dizer, ela é muito importante em todas as formações sociais e políticas, isso no mundo todo. Mas aqui no Brasil há um pequeno detalhe, porque o conceito de cidade aqui no Brasil ele é um pouco descontínuo. Nossa herança portuguesa trouxe muito para cá, mesmo quando nós nos emancipamos de Portugal, muita essa dicotomia, essa diferença entre a metrópole e a colônia, e aí nós temos hoje em dia a capital, ou as grandes metrópoles e o interior, essa coisa um pouco provinciana. Basta dizer, por exemplo, que o estágio hoje a vida, eu ia falar estágio de desenvolvimento, não é uma boa palavra, mas a vida aqui em São Paulo é muito diferente, vamos dizer, da vida e das demandas de pessoas que moram em cidades, por exemplo, como Barra do Chapéu, foi durante muito tempo a menor cidade do estado de São Paulo, ou hoje a menor cidade do Brasil, que é Serra da Saudade. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. O que o Hugo Giorgetti recorta no documentário dele sobre Uma Outra Cidade, São Paulo vai se transformando em outra São Paulo, e como é que a gente poderia pensar esse processo no plural? Claro que são mais de 5.000 municípios no Brasil, muito difícil a gente achar um padrão, mas como é que a gente poderia pegar o recorte desse filme e não pensar uma outra cidade, mas várias outras cidades? Não, interessante. Na verdade, eu acho que a outra cidade, né, aqui se reporta o Hugo Giorgetti nesse filme, a meu ver, muito bem realizado e muito instigante, né, é uma São Paulo que não existe mais. Né? Eu acho que o filme de 2002, se não me engano, sim. E ele pensa em acompanhar, através de um grupo de poetas, né, tem o De Haro, o Piva, o Cláudio Willer, o Franceschi, e, bom, ele também fala, o Jorge Maltner também era alguém que andava nesse grupo, né? Então, através desse grupo, ele
ele refaz um pouco os itinerários, né, os percursos, né, de pessoas que se interessavam por literatura, filosofia, né, teatro, na década de 60, né, no final da década de 50 início da década de 60. E o que acho que ele procura marcar ali é que aquela São Paulo desapareceu. Né, porque tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme, porque o próprio Giorgetti, comentando o filme, ele diz, bom, pensem que em São Paulo, lá pelo começo dos anos 60, você tinha 4 salas de cinema voltadas apenas para o cinema japonês, 4 salas diferentes, quer dizer. Nossa. Então, acho que ele está se reportando um pouco a um momento muito feliz, né? Enfim, acho que também tem uma carga ali de retrospecção dele, né? Mas em que a cidade orbitava muito em torno do centro da cidade. Tem um livro bonito que saiu agora há pouco também, chamam Eram a Consolação, me foge o nome da autora, mas é um livro muito bonito, que foi editado pela EDUSP. Ela também reconstrói um pouco os itinerários etílicos da boemia e intelectuais, dramaturgos, e tudo era um pouco ali, no final da Consolação, Maria Antônia, né, indo para o centro, descendo ali para Major Sertório, né, é um livro muito interessante. Eu acho que o filme do Giorgetti retoma essa São Paulo, que deu vez, né, pensando 60 anos depois, você encontrou o nome? Lúcia Helena Gama. Ela. Muito interessante. Esse livro é muito interessante. Mas, enfim, uma São Paulo que 60 anos depois, ela se ampliou muito, ela se amplificou muito, virou uma grande metrópole mundial, mas ela está mais parecida com as outras grandes metrópoles mundiais, e você não tem 4 salas de cinema dedicadas apenas à cinematografia japonesa, as coisas estão mais pasteurizadas. E desse ponto de vista, todas as cidades, é uma espécie de teleologia aqui meio confusa que eu vou fazer, mas elas estão tendendo a ficar parecidas umas com as outras, né? Assim como a gente também dizia, quer dizer, a filosofia no Brasil, ela também está ficando parecida um pouco entre si. Aquela que é feita na Bahia, aquela que é feita no Paraná, aquela que é feita em São Paulo, em Minas, né? E isso por quê? Porque há uma racionalização, há uma uniformização. Isso vale tanto para o saber quanto para as cidades, né? Então, o que o filme do Giorgetti acho que conta é que as coisas nem sempre foram assim, né? E tem uma coisa importante, eu acho que isso é muito curioso, esse grupo que tem personagens tão geniais, né, como Piva e enfim, os demais que ele acompanha, orbitava em torno do Vicente Ferreira da Silva. Ele tinha... O Álvaro Vieira Pinto, não, do Vicente Ferreira da Silva. O Álvaro era do Rio, sempre confundo esses dois nomes. Vicente Ferreira, né? Ele tinha um título, um apelido em alemão, que acho que era Zologenga. Isso eu não sabia. Caminhante solitário. Aqui de São Paulo, né? Então. Ele era chamado disso. Então, esse grupo orbitava em torno dele, e quando Sartre, em 60, veio para o Brasil, eles eram muito ligados, eram leitores de Heidegger. Tem uma revista que ele editava chamada Diálogo, né? Tem artigos do Jorge Maltner, né? Nietzsche, Heidegger, coisas que tais. E quando o Sartre veio para o Brasil, havia um certo interesse pelo Sartre, o existencialismo, que tem um pé na fenomenologia e, portanto, no Heidegger também, né? Mas eles se reportam numa altura do filme, ele vai estar lá com o pessoal da USP, os caras, que é o muro, né, que separa, né? Então tem um pouco um distanciamento, né, uma coisa... Aliás, uma observação curiosa, o José Arthur Janotti, que foi um grande professor e um dos responsáveis por essa profissionalização da filosofia que aconteceu primeiro em São Paulo, primeiro na USP, né? Não foi o único lugar, mas acho que aqui isso aconteceu de forma muito precoce nos anos 60. O Janotti havia sido próximo do Vicente Ferreira da Silva, né? O Janotti estudou com o Rudá no ensino médio, que era filho do Oswaldo de Andrade, foi apresentado ao Oswaldo, que o apresentou ao Vicente Ferreira da Silva. Aliás, o Oswaldo também, vocês sabem, prestou
o concurso, o primeiro concurso para filósofo, para filosofia, para cadeira de filosofia na USP. Oswaldo de Andrade procurou entrar nessa vaga e ele foi preterido pelo João Cruz Costa, que tinha um perfil mais adequado àquilo que já eram as expectativas né, do povo que veio com a missão francesa, mais técnico, um pouco menos criativo, se a gente quiser chamar assim, né? Que é um pouco o que a gente fala para os nossos estudantes, né? Olha, gente, tudo bem, mas seja um pouco menos criativos, mais atenção ao texto, enfim, que é essa... Então é curioso, o Janotti fez um percurso que passou pelo Vicente Ferreira da Silva, que agrupava esse grupo de poetas, que é estudado, enfim, que é discutido pelo Giorgetti, né? E que também mostra um pouco essa divisão entre universidade, né? Entre faculdade da Maria Antônia e aqueles que estavam fora. Vejam, para evitar mal-entendidos, não é que quem estivesse na Maria Antônia tivesse que se despojar de tudo que trazia da rua, não é isso, mas é que dentro da sala de aula me parece que havia um pouco uma preocupação de deixar esse lado mundano para fora. Então, o que é curioso, porque às vezes a mesma personagem podia ser dentro da sala de aula alguém que agia conforme o figurino, estruturalista, mais ligado aos textos, e fora da sala de aula tinha uma atuação cultural importante. Me parece que foi, é preciso examinar isso, mas o Salinas Fortes, por exemplo, ele participava do grupo Oficina, e também se tornou rapidamente um excelente professor, um grande filósofo, né? Enfim, um estudioso do Rousseau de primeira mão, quer dizer, eu não sei como é que ele conciliava, isso é uma coisa que a gente poderia pensar, Mas né? você acha que esses dois âmbitos, eles são contrapostos ou, na verdade, eles se complementam? Isso eu acho que quem vai responder é a geração de vocês, eu não sei, isso é uma boa pergunta. Para a nossa geração, quer dizer, para a minha geração, né? Eu estou perto dos 60, eu acho um pouco tem que ver com o que a gente estava discutindo um pouco antes. Eu acho que houve passagens, mas muito mediadas. Quer dizer, eu acho que muita gente que passou pela filosofia não virou professor universitário, né? E há grandes jornalistas hoje em dia, né, que estudaram comigo, fizeram o curso, que tinha que ler os textos e por aí vai. Enfim, o Vinícius Torres Filho, o Fernando Barros de Silva, o Hélio Schwartzman, todos eram colegas aqui. E tem atuações importantes aí na imprensa brasileira, que eu acho que são, por assim dizer, intelectuais, se vocês quiserem, né? Como tantos críticos de arte, né? O Rodrigo Naves, por exemplo, ele fez a USP, não a filosofia, mas depois também fez o doutorado na filosofia. A Forma Difícil foi apresentada como tese de doutorado. Ele também muito reticente, ele tinha uma atitude um pouco Mário Andradiana, me parece, em relação ao departamento, né? Um pouco, vocês são meio diferentes de mim, mas é claro que eu não consigo pensar o tipo de crítica que ele desenvolveu, que me parece de extrema importância, muito relevante, sem pensar no Roberto Schwartz, no próprio Janotti, né? Enfim, num núcleo que estava na universidade. Então, eu acho que havia, mesmo na minha geração, houve passagens, mas sempre com um certo tropeço, nunca foi muito fácil, né? E é diferente, por exemplo, do que aconteceu lá em Salvador. A gente estava comentando o caso da UFBA, né? Que, enfim, foi uma explosão ali, mas também talvez porque eles estivessem menos adiantados nesse processo de especialização, sem fazer juízo de valor, mas enfim, a UFBA, como outras instituições fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul também, a UFBA ela demorou para se tornar especializada, pelo menos na área de ciências humanas, né? A faculdade de medicina lá é muito antiga, mas enfim, na filosofia, por exemplo, é um pouco como no Paraná, ou em outras instituições de ensino superior, né? Você considera que então, não sei, né? Se eu estou entendendo, tem uma questão de conforme você institucionaliza ou o Estado passa a gerir, por exemplo, eu fico muito pensando na Cinemateca, em outros equipamentos culturais, que de uma certa maneira fazem mostras de cinema, né? Então, não sei se isso desestimula ou esvazia a necessidade de você, por exemplo, ter 4 salas dedicadas apenas a um gênero. Mas não sei, teria talvez uma relação entre o papel do Estado e o papel também de como
existe uma manifestação espontânea, no caso de um grupo artístico ou acadêmico, etc.? Enfim, eu não sou especialista nisso, mas eu arriscaria dizer o seguinte: o que acontece em relação às tais 4 salas dedicadas ao cinema japonês um exemplo. É um bom exemplo, mas acho que é um bom exemplo. Eu acho que não tem mais mercado para isso hoje em dia, então tem que ter algum tipo de subvenção. E aí eu acho que é importante, enfim, que haja uma ação pública, né? Porque as agências também fazem isso, né? As agências elas financiam a de pesquisa, isso também direciona, na universidade, você fala? Sim. Pois é, então, mas uma coisa é você ter um recurso, né, uma política pública para a cultura, outra coisa é para a universidade. Claro, não estou dizendo que seja sempre assim, mas esse é um debate, né? Quer dizer, eu lembro quando eu tive uma atuação na CAPES, uma época, né, na DAV, né, no Diretoria de Avaliação, e havia muito ainda há, na verdade, essa questão. Bom, mas produtos, né, culturais devem contar ou não? Em áreas como música, arte, né? Arte, por exemplo, é uma área da CAPES, né? Isso dá muito curto-circuito, e as outras áreas têm dificuldade de compreender, e é difícil de compreender, porque também se você torna tudo produto, você perde um pouco, acho que aquilo que o Hugo Giorgetti queria relembrar como um momento único, que é algo mais orgânico, algo mais espontâneo, porque fazer tudo para ganhar ponto também é muito empobrecedor. Quer dizer, eu acho que uma coisa que me parece importante, que poderia ser, acho que sua pergunta tem isso no horizonte, né? Poderia ser um bom horizonte para a questão da filosofia, né? É a filosofia no ensino médio, né? Porque, claro, na universidade houve esse processo de especialização, né? E isso, de fato, permitiu formar professores, pesquisadores altamente qualificados, né? Que, de fato, transitam facilmente hoje em dia no meio internacional, enfim, isso acho que isso está feito, né? Mas a questão é que, pensando em termos de política pública, quer dizer, eu acho que a grande virtude desse sistema que foi assim estabelecido seria fortalecer uma prática de leitura, compreensão crítica dos textos na escola, no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, né? Então, eu acho que esse vínculo entre a universidade e a educação pública, né, no seu âmbito mais universal, isso precisa ser retomado. É um desafio, né? Houve um momento em que isso aconteceu, mas ele foi muito efêmero, porque a filosofia saiu de novo, não é que saiu, mas deixou de ser obrigatória, e está saindo, na verdade, por conta de políticas ligadas ao mercado, decisões de política pública, a meu ver, muito equivocadas, né? Mas a filosofia, desse ponto de vista, seria muito, eu acho que defensável. Tem um papel, né? Mesmo. Porque se não tiver isso, ficar só numa hiperespecialização, para a gente não fazer feio no Congresso Internacional sobre este ou aquele autor, eu tenho minhas dúvidas. Embora eu sempre tenha feito isso, eu também tenho um pouco minhas dúvidas, quer dizer, não sei. Sobre a questão da filosofia no ensino médio e no ensino básico também. Eu, no fundamental ainda, tive uma experiência muito legal com a filosofia, numa época que nem imaginava que ia trabalhar com a filosofia, que a gente utilizou muitos livros é um filósofo australiano, Matthew Lipman, que filósofo e pedagogo, que fazia muitos romances filosóficos, livros paradidáticos filosóficos para crianças. E ele contava pequenas historinhas de ficção e ali inserindo alguns elementos de filosofia. Aqui de cabeça, são tantos anos já que passou, eu lembro de conceitos do Hume, do Berkeley, Aristóteles, alguma coisa do Platão. E hoje, vendo as crianças, a juventude muito presentes naquela coisa da plataforma, do aplicativo, do TikTok, né? Que eu não sei até agora se é algo benéfico ou nefasto. A minha questão seria como atrair essas crianças, esses adolescentes para a filosofia. Como, vamos dizer, a gente falou do muro que separava a academia do resto da sociedade, esse muro que o Mário de Andrade, vários outros intelectuais viam na Universidade de São Paulo. Como romper essa bolha, esse muro que parece haver entre a filosofia acadêmica,
e a filosofia do dia a dia, a filosofia das pessoas que estão aí consumindo mídia, consumindo meme, discutindo a última série. Como romper esse muro? Uau, isso Não, eu posso fazer algumas observações meio de pronto, né? A minha impressão é que isso tem que ver também com a formação de um público. Aí também a comparação acho que ajuda. Se a gente pegar alguns países em que há uma forte uma política muito decidida, né, de investimento na educação do ciclo básico, do ciclo fundamental, quer dizer, até a formação do ensino médio, do liceu, né, eu acho que pode se arriscar dizer que isso promove mais leitores, quer dizer, pessoas que de alguma maneira se interessam por questões que não são apenas da sua própria área de trabalho, né? Que gostam de ler romance, que leem tem preferência por história, né? A outra gosta de antropologia, mas enfim, você tem um público leitor não especializado. Eu acho que houve um momento, o livro do Antônio Cândido retoma aquele exemplo, quem destaca isso é um crítico literário por quem eu tenho muito apreço, eu não conheço pessoalmente, só leio, é o Sérgio Alcides. Ele fala, o livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, para começar, não foi pensado para a universidade, foi uma encomenda da Martins Editores, demorou mais de 10 anos para ser feito, né? E você vê no livro, é uma linguagem acessível, embora seja um livro, como eu dizia, muito sofisticado, né? Tem uma linguagem acessível. E o Sérgio Alcides, comentando esse livro do Antônio Cândido, diz, mas esse livro ele era dirigido para um leitor médio, que naquela época era um leitor interessado, relativamente culto, bem formado, que gostava de literatura, gostava de cultura. Eu tenho dúvidas de que esse leitor, com os índices que temos né, nessas políticas que medem isso, nesses cálculos, né, de performance educacional e por aí vai, eu tenho dúvidas de que esse leitor ainda existe. Eu acho que aquilo foi pensado no momento, não, claro que o Brasil hoje em dia tem muito menos analfabetos do que tinha nos anos 50, né, mas havia uma espécie de camada de classe média que era relativamente culta, né? O livro foi escrito para eles. Eu acho que hoje em dia a gente não sabe muito bem qual é o nosso público. Eu mesmo, quando eu escrevo, eu procuro escrever também textos não acadêmicos, né, ensaios e por aí vai. É muito difícil você acertar a mão, porque esse público ele está muito difícil de ser identificado, né? Acho que o Brasil, nesse sentido, está com um déficit muito grande mesmo, né? Claro que tem muita gente interessada, tem muitas coisas bacanas sendo feitas. Algumas iniciativas educacionais têm tido muito sucesso, mas se a gente pegar o que está acontecendo em São Paulo agora, ou o que aconteceu no Paraná, quer dizer, não se pode comemorar, né? Então, eu acho que aí não é culpa da universidade, nem daqueles que se formaram nela. É uma questão mais complexa que envolve muitos fatores. E você chegou a comentar que você escreve ensaios, mas não sabe direito para que público escrever, é algo meio difuso. Você acha que o ensaísmo seria talvez uma ponte para a gente quebrar essa barreira entre, no nosso caso, a USP e fora da USP? Teria... Quais são os meios, talvez? Então, essa pergunta é muito interessante. Ela tem uma dimensão histórica e uma dimensão atual, né? Acho que historicamente, isso que a gente comentava da progressiva institucionalização acadêmica da filosofia e, de modo geral, das ciências humanas, ela teve sempre como o seu adversário, real e muitas vezes imaginário, um certo ensaísmo de caráter bacharelesco, que de fato era muito corrente, sobretudo em certos centros jurídicos. Então, enfim, um pouco a figura do narrador do Machado de Assis, né? Que um pouco fala de tudo, né? O Brás Cubas, que é capaz de passar do Schopenhauer para o mais rasgado liberalismo, depois
comenta das suas propriedades, dos seus escravos, né? Então eu acho que essa profissionalização do saber, tanto da filosofia, mas das ciências humanas, né, foi sempre, teve sempre como o seu adversário, como eu dizia, imaginário, mas também real, um certo ensaísmo um pouco versátil demais, para não sermos grosseiros, né? Então, isso aparece, por exemplo, se a gente pegar lá os Tristes Trópicos, o Lévi-Strauss, quando fala de São Paulo, das impressões que ele teve na sua chegada em São Paulo, a descrição que ele faz da elite paulistana é basicamente, e ele acho que chega até a usar a palavra, né? Gente que falava qualquer coisa sobre Deus e sua época, né? Ele é até um pouco, me parece até um pouco severo demais, mas enfim, sim, dá para ter uma ideia, né? E vindo um pouco mais para o presente, bom, o Grupo Clima, por exemplo, era um grupo muito marcado por uma excelente prática ensaística, né? Eu mencionava alguns nomes, Sérgio Millier, o Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio, a Gilda de Melo Souza, o Antônio Cândido, mas vejam só, e como isso já acontecia, o Oswaldo de Andrade se reportava aos jovens do Grupo Clima, que ele conhecia, inclusive pessoalmente, como os Chateau Boys. Eram os quadrados, né? Eram os quadrados. E olha que eles faziam ensaio. Sim. Né? Então, imagine o que ele diria do que aconteceu depois, né? Então, assim, um outro exemplo dessa coisa do ensaio, o Fernando Henrique Cardoso conta, logo no início da carreira dele, ele foi assistente da Alice Canabrava, que era professora de História Econômica do Brasil, se não me engano, na Faculdade de Economia. E ele conta que, a certa altura, a Alice Canabrava disse a ele, não, você é um rapaz inteligente, coisa e tal, mas você é mais ensaísta, você não é um cientista. Bom, e o Fernando Henrique já era alguém muito, e depois se tornou mais ainda, próximo do Florestan Fernandes, que tinha instaurado esse ideal científico na sociologia, e que foi fundamental para a escola, para a fundação, né, por padrão científico da Escola de Sociologia de São Paulo. O Florestan, inclusive, assumiu a cátedra de Sociologia quando o Bastide, o Roger Bastide, voltou para a França. Ele tinha vindo com a missão francesa, em 54 ele voltou, e se pensava que a Gilda de Melo Souza, que era assistente do Bastide, pudesse assumir. Penso, quem descreve um pouco isso é a Heloísa Pontes, num artigo muito bonito que ela tem num livro chamado A Paixão pela Forma, que foi editado pelo Sérgio Miceli e pelo nosso querido Franklin de Matos, né? A Heloísa Pontes conta que nessa escolha pesou muito a ideia, né, de que era preciso ser mais cientista do que ensaísta. Então vocês percebam que essa história do ensaísta, isso é antigo e se estendeu. Eu lembro, eu mesmo, eu sempre estudei com o Janotti, né? Ele dizia um pouco, não, você escreve muito bem, né? Mas ele dizia, eu não sabia se aquilo era um elogio ou não, sabe? Não, parecia que era meio escrever bem, essa ideia de que escrever bem é um pouco ser superficial. Não é muito bom. Então, eu acho que isso pode entender, é um problema. O fato é o seguinte, é que o ensaio é uma passagem possível, sim, para um público mais amplo, né? Vocês devem conhecer a Serrote, uma excelente publicação ligada ao Moreira Salles, né? Ao Instituto Moreira Salles, né? Tem um excelente editor, o Paulo Roberto Pires, eles publicam ensaios de primeiríssima qualidade lá. Mas e a circulação da Serrote, né? É difícil encontrá-la, quer dizer, eu sempre sou um aficionado por aquela revista, mas tem um instituto por trás também para financiá-la. Quer dizer, o ideal seria que as pessoas consumissem ensaios como quem consome, sei lá, proteína de soja, enfim, que houvesse mercado para isso, né? Basta a gente pensar nos suplementos culturais dos jornais. Eles reduziram muito o espaço para uma prosa mais ensaística. Isso eu cheguei a ver em 85, 89, 90, né? Mesmo na Folha de São Paulo, você tinha muito mais espaço para um texto maior. Olhando mais, né? E antes do mais, o folhetim, quer dizer, o Rodrigo Naves foi editor do folhetim durante muito tempo, você tinha textos que serão editados, eu acho que brevemente, do Gerard Lebrun, né, que tinham, no Jornal da Tarde, se não me engano, 4, 5 páginas. E eram textos deliciosos. Mas se hoje em dia não há mais isso, é porque, de alguma maneira, isso caiu em desapreço. Quer dizer, isso não foi mais... Então, é uma ponte que eu acho que é possível, mas também não é fácil de fazer. Porque o ensaio supõe justamente que haja uma certa afinidade entre o autor
e o leitor, como se o leitor pudesse estar numa conversa com esse autor. Sim. O ensaio é uma coisa do não especialista. Sim. Mas se a conversa está muito difícil, como me parece que é um fenômeno contemporâneo, né? Conversar está difícil, né? E isso tem que ver com as redes sociais, tem a ver com a polarização, sei lá, esse nome meio estranho, né? Polarização, enfim, com o narcisismo. A gente pode ter várias hipóteses aí, mas é uma tendência. Que ao mesmo tempo você tem uma busca pela filosofia, né? A gente vê coaches, assim, ou seja, é quase como se houvesse uma demanda, mas não é o que nós temos a oferecer nesse sentido. Né? Parece que a polarização também entra de certo modo aí, porque a filosofia ou é extremamente vulgar ou extremamente universitária. Erudita. E aí esse meio termo que entraria um ensaio, por exemplo, se dissolveu e não existe mais. Esse público já não existe mais, ou é para um lado ou é ou a forma ensaio tem que virar agora no TikTok, não sei. Entendeu? A gente aprender a fazer um ensaio diferente. O que, a meu ver, pode ser um perigo, né? E eu também queria pontuar como a revista Piauí também, ela ainda continua publicando muitos ensaios e grandes reportagens, mas nos últimos anos, especialmente após a ascensão do Bolsonaro ao poder e a pandemia, a maioria dos ensaios ali começaram a se mover muito para um campo político, para problemas da nossa época. Então eles incorporaram muito a notícia, né? Aquela coisa, o efêmero da rede social, o trending topic, né? Me parece que aí talvez que poderia entrar um ponto positivo dessa profissionalização da filosofia, dessa chateação uspiana, né? Como nós somos chatos a respeito do método. Que é justamente isso, não? Você fala sobre qualquer coisa de uma maneira leviana, fala de Schopenhauer, depois vai falar das propriedades. Sim, eu concordo com você. É uma espécie de meio termo, se quiser, né, entre o hiperespecialista que permanece especialista para sempre e aquele que não fez um caminho formativo, digamos assim, né, e que enfim, está numa espécie de tiroteio, que fala qualquer coisa, né? E eu entendo que essa para também não incorrer em mal-entendidos, eu acho que essa formação, que é muito característica da USP, mas também hoje em dia está muito difundida, e não foi a USP quem difundiu, acho que outros... Inventou, não é bem assim, tem um certo mito também em torno do caráter nacional e inaugural, né? Não é bem assim, mas enfim, o fato é que eu acho que a filosofia ter se tornado um saber universitário também trouxe alguns benefícios, exatamente esses que você colocava. Quer dizer, eu acho que a ideia de você fazer do texto o exercício para um pensar crítico é uma ideia interessante. É uma ideia boa que não precisa redundar no super especialista num autor ou numa questão de um autor. Né? Isso acho que é uma coisa que tem uma dimensão republicana, política, muito alvissareira. Quer dizer, você entender que a prática do texto, né, a prática da leitura e da produção do texto traz consigo um perspectivismo, quer dizer, uma ideia de diálogo, uma ideia de que qualquer questão merece, não só admite, como merece ser tomada, discutida por mais de um ponto de vista. Isso não é tão simples como a gente imagina. Isso também é uma prática, né? Que pode existir ou não. Né? E desse ponto de vista, eu acho que você tem razão. Quer dizer, eu acho que essa hiperespecialização, se ela às vezes aparece como uma deformação, para brincar aí com o título do livro do Paulo, né? Formação da cultura uspiana, às vezes, de fato, parece um pouco deformação. Mas, por outro lado, pode ser muito formativo quando se trata de imaginar que o pensar, ele requer uma certa paciência, quer dizer, você não está colado no imediato, né? E acho que esse treino que a gente tem na universidade ajuda a ter essa noção, né, de que os textos requerem uma temporalidade própria, de que você precisa ler o original, que você precisa esperar um pouco para ver se você está compreendendo o que o autor está dizendo. Quer dizer, eu acho que tudo somado, a formação em filosofia, por mais chata que possa parecer, ela tem alguma coisa hoje em dia muito, muito atual. Ela é profundamente antinarcísica, né? Porque ela não, pelo menos o narcisismo dela não é de uma gratificação
imediata, né? Demora muito, né, para você conseguir se achar competente, para você, né? Se é que você acha. Se é que você acha, mas é bom, acho que é uma boa coisa, isso. Sim, é meditativo, que é completamente contra Sim. essa corrente de, enfim, leitura de um texto frenético. Ou de respostas prontas, né? Exato, porque... simplificado demais, né? Nunca é simples, né? Porque acho que a gente tem que também fazer menção, a gente meio que eu acho que é necessário, né? Porque, por exemplo, o Olavo de Carvalho surgiu daí, né? Nesse sentido de existir uma demanda, de um acesso a um saber, mas desde que fale, que confirme o meu viés, né? Ou seja, e é justamente isso que está em pauta, né? Você conseguir pensar como outras pessoas, né? E não apenas repetir ou confirmar a sua ideologia, ou o que você já pensa, a sua crença, etc. Sim, porque as perguntas existem, elas estão aí, as pessoas estão fazendo essas perguntas. Mas eu acho que elas não estão prontas para a resposta, que justamente requer uma meditação, requer justamente parar um pouco, né? E eu acho que também é preciso, de alguma maneira, claro, não é preciso, seria desejável, né, que o público leitor reencontrasse o encantamento dos textos, né, não só dos clássicos, mas das questões, né? Então, assim, é preciso que a filosofia seja um pouco mais, volte a ser um pouco mais divertida, né? Essa última voga, né, de muito engajamento, claro que isso tem um lado positivo, mas isso também tem um lado ruim, porque fica muito ligada à cobrança, ao ressentimento, ao engajamento. Isso também cola de forma tão forte no imediato, na causa, né? E me parece que o bacana, não é todo mundo que precisa fazer isso, nem gostar disso, mas eu, pelo menos, o que eu gosto é justamente de um certo desprendimento. É, né? O livre jogo das faculdades. Exatamente. Né? Precisa dessa liberdade. Sim, então isso acho que é uma coisa importante de atuar para manter tanto no âmbito da universidade quanto fora dela. Né? Acho Com certeza. Sim. Bom, está bem no final da nossa gravação de hoje. Tem mais alguma coisa que você queria dizer, Vinícius, que a gente não perguntou? Não, só queria agradecer. Acho muito bacana essa iniciativa de vocês e fiquei muito feliz de poder participar. A gente que agradece. Agradecemos a presença. Muito. Bastante. Esse foi mais um episódio do podcast Multitudo e nos vemos na próxima. Até mais. Até lá. Tchau, tchau.